Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente conosco, num texto que é muito clássico para todos os cristãos. Estou falando de João, capítulo 16, verso de número 33. E por ser clássico, eu gostaria de fazer esta leitura na tradução ARC, Almeida Revista Corrigida, se valendo de um texto que é muito representativo para todos nós. Nosso querido pastor já fez a leitura do contexto e ela será imprescindível para uma compreensão completa, e eu quero motivá-lo a não somente aqui adentrar nesta palavra, mas em casa também você fazer a releitura desse texto para compreender os detalhes desta mensagem que Jesus traz e colher muito mais daquilo que Jesus tem para lhe ofertar através desta palavra. Mas o texto base para esta mensagem que o Espírito Santo propôs ao meu coração para trazer à vida da igreja nesta manhã é o verso 33. E o verso 33 nos diz as seguintes palavras: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. É um texto que, quando lido por si só, move o nosso coração na expressão de adorarmos e glorificarmos ao Senhor. E dentro desta palavra reconheço um cuidado que Deus tem direcionando esta mensagem às nossas vidas. Porque eu parto do princípio que para cuidarmos dos outros precisamos estar bem. E não existe uma palavra que represente tanto estar bem no sentido pessoal, do autocuidado, do que esta palavra paz. Queridos irmãos, o texto muito familiar e conhecido por todos nós. Mas preciso dizer nesta introdução que os capítulos 14, 15, 16 e 17, eles completam os discursos de Jesus antes da sua ida ao Calvário. Jesus está neste discurso trazendo uma palavra de despedida, uma palavra de advertência, uma palavra de consolo. E nós encontramos nesse discurso um dos versículos, como já disse, mais conhecidos pelos cristãos das Escrituras Sagradas. E aqui está, neste versículo, que representa todo este discurso que Jesus está trazendo aos seus discípulos nas suas recomendações finais, uma mensagem não só para os discípulos do tempo de Jesus, mas de todos os tempos. Aqui nós somos desafiados a extrair um dos ensinos que nos encaminhará para o estado de plenitude no Senhor. Quero dizer a você que esta palavra não é só um paliativo para as nossas dores circunstanciais da nossa vida, mas ela é cura para os nossos dias, para a nossa alma. Jesus está trazendo, neste tom melancólico de despedida, uma boa nova, uma boa notícia. E como é bom recebermos uma boa notícia. Mas Jesus então vai nos confrontar de uma forma muito peculiar, como Ele sempre fez, para compreendermos as verdades eternas através da sua palavra. E por isso eu quero tentar dissecar com você o versículo 33. Este versículo que muitas vezes, por tão conhecido que é, ao lermos até em para-choques de caminhões, em adesivos de geladeira, ele acaba ficando obsoleto dentro do significado maior que Jesus quer trazer para as nossas vidas e para os nossos dias. E Jesus começa estas palavras finais, arrematando no verso 33, a seguinte expressão: tenho-vos dito isso. E eu me pergunto, dito o quê? E é por isso que a leitura do verso 16 ao verso 32, ela se tornou importantíssima para entendermos o coração de Jesus nesta mensagem. Ele está dizendo: eu estou dizendo estas coisas para vocês, estou falando sobre estas coisas. E o contexto, Jesus apresenta uma palavra que num primeiro momento é confusa aos discípulos. Um pouco mais e vocês não me verão. Um pouco mais e vocês me verão novamente. Verso 16. Jesus continua dizendo: vocês chorarão, lamentarão. Verso 20. Ficarão tristes. Vocês serão dispersos, verso 32. De que Jesus está falando? Neste que é o versículo representativo para o discurso de despedida de Jesus. Jesus está falando sobre a sua morte, é claro. Jesus está falando sobre a sua partida, sobre a sua ida de um encontro ao Pai. Mas Jesus está fazendo um destaque
dentro de todas essas palavras que eu acabo de colher e dizer a vocês, dos textos que antecedem o verso 33, ele está fazendo um destaque sobre o contexto de dificuldade que os discípulos irão passar. Estes contextos de dificuldade que estão aí rondando a despedida de Jesus, o momento onde Jesus vai se ausentar presencialmente, humanamente, ao lado dos discípulos, mas que representam os inúmeros processos difíceis da jornada da vida. As lágrimas, os lamentos, a tristeza, a dispersão, representam, meus amados irmãos, nada mais do que essa jornada das aflições do dia a dia, da nossa vida, destas tantas circunstâncias que você chegou aqui nesta manhã, em dificuldade, a ausência de Jesus para os discípulos como um sinal da sensação de solidão que eles iriam ter, a tristeza como a sensação de perda e de derrota, a dispersão pela perseguição e pelo medo, situações que Jesus nomeia no verso 33 como as aflições do mundo, as aflições da vida. Esta palavra aflições, ela é algo que representa um estado interior do homem, o ser aflito, estar aflito. Fala das angústias, das preocupações, essas que tanto consomem às vezes a nossa vida, essas que têm minado a sua alegria. Você que chegou aqui nesta manhã, com o coração tão apertado, tão oprimido, as preocupações por causa das lutas, o sofrimento por causa do desgosto, a tristeza pelas dificuldades. É sobre isso que Jesus está falando. Sobre processos que passamos, que o homem comum passa, que o homem natural passa e que o cristão também passa. Em toda esta jornada das adversidades, das lutas, dos processos dolorosos, quantos, dezenas de dificuldades e processos particulares estão sendo vivenciados dentro desta casa, na representação de cada um dos meus amados irmãos que aqui estão. E Jesus está dizendo aos discípulos: eu estou comunicando isto a vocês, sobre as dificuldades da vida. Elas existem, elas são rotineiras, e muitas vezes vocês vão sentir-se como se eu não estivesse com vocês. Eu estou agora, mas daqui a pouco não estarei. Tristeza virá, perseguição virá, dificuldades virão. E é dentro de todo esse momento que Jesus está querendo ver dos discípulos uma posição, como eles continuarão diante das aflições, reconhecendo que a vida nem tudo é flores, e nem tudo é como nós planejamos que queremos que seja. Como os discípulos estarão dando esta continuada, como eu e você estaremos continuando. E aí Jesus, ele continua dizendo: tenho-vos dito essas coisas, sobre todos esses sofrimentos, sobre todas essas dificuldades que vocês viverão, para que em mim vocês tenham paz. Por mais que a gente glorifique, na realidade, há meio que uma confusão ainda dentro da nossa cabeça. Como é que Jesus está falando sobre dificuldades? Sobre problemas, adversidades, sobre uma solidão que está nos sobrevindo, porque Ele não vai estar mais conosco. Sobre a perseguição, nós seremos dispersos, cada um para a sua casa. Jesus está falando sobre tristeza, mas como é que depois de todo esse anúncio, Jesus está dizendo isso para que nós tenhamos paz? É um paradoxo, aquilo que parece ser uma contradição, parece que fica fora da lógica, mas Jesus está dentro de uma lógica. O problema é que nós muitas vezes estamos fora da lógica de Jesus. Ele está dizendo aos seus discípulos: dificuldades virão, mas há uma proposta que eu tenho para vocês em meio a essas dificuldades. A proposta é um tempo de paz. A proposta é uma vivência de paz. Mas como Jesus, diante de tantas notícias ruins, nós podemos ter paz? Como esta paz virá? E o que eu gostaria de destacar aqui, meus amados irmãos, esteja atento ao que eu estou dizendo, é que nestas palavras Jesus, ele demonstra um aspecto que é inerente a ele, e é muito nominal acerca de ele, porque ele é o caminho à verdade. E Jesus sempre foi muito honesto, muito claro e muito verdadeiro com seus discípulos, como tem sido com sua vida. Ninguém aqui, por mais difícil que seja a luta que você está atravessando, pode dizer que Jesus não lhe deixou compreendido acerca da caminhada.
Jesus é muito honesto acerca daquilo que Ele nos propõe em relação ao Evangelho. Estas boas notícias que falam de paz e realização, mas que não omitem a certeza de que nós teremos aflições. Ninguém chegou aqui nesta manhã desavisado de que uma vida de promessas e realizações, e profeticamente cremos nisso, estaria nos ausentando das dificuldades desta vida. Jesus sempre foi muito verdadeiro e honesto com você. Seja em relação às suas promessas, como pela convicção da jornada que é difícil. Somos nós que criamos as nossas próprias ilusões. Somos nós que muitas vezes criamos a fantasia. E por que não dizermos o Evangelho sem cruz? Rotulamos o que é uma paz através das realizações patrimoniais de uma vida, das promoções humanas que nos são certificadas. Nós rotulamos quando não tentamos entender a verdadeira e genuína palavra de Deus. E dentro desta honestidade de Jesus, eu vejo uma primeira verdade para compartilhar a você, para que você possa respirar no meio desta luta e desta adversidade, possa dar um glória a Deus independente do processo doloroso que você está passando. A verdadeira paz em Cristo Jesus não se configura pela ausência de problemas, mas ela se desfruta em meio aos problemas. Sim, é isso que eu estou dizendo, e vim como um profeta de Deus através desta palavra para levantar você deste chão e fazer você olhar para frente. É paz sim em meio às lutas, é paz sim em meio à guerra, é paz sim dentro da tempestade, é paz sim diante das enfermidades. Escute, o homem sem Deus, ele pensa desfrutar a paz quando não há problemas, mas o cristão é diferente, ele vive a verdadeira paz apesar dos problemas. Quantos podem levantar a mão e garantir que esta palavra é verdadeira com glória a Deus? Diga nesta noite. E a gente encontra isso na alma de tantos heróis da fé, como Paulo, ao escrever a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Porque não vejamos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E eu ainda adiciono por conta própria minha palavra, estando em guerra, mas vivendo uma verdadeira paz em Cristo Jesus. Esta verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas ela está aquém dos problemas. E o diferencial, queridos, para vivermos esta verdade, não está no tamanho dos nossos problemas. Ah, pastor, porque o meu problema é pequeno, ele vai passar. Aí, porque o meu problema é muito grande, ele vai demorar a passar. Não. O diferencial para colhermos esta paz que Jesus está propondo em meio às aflições, o diferencial para vivermos esta verdade está onde nos encontramos na hora da aflição. Aqui está o X da questão. É aqui que muitas vezes nós nos perdemos. Porque guardamos a promessa, e não está errado você guardar a promessa, mas confiar no tempo de paz, certificando-se que a sua posição, mediante as palavras de Jesus, vai lhe conduzir para o resultado que você está aguardando. E a palavra está de uma forma muito simples colocada, mas às vezes a gente atropela. Tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz, e paz fica mais evidência, mas a chave, o diferencial, para vivermos esta verdade, é onde nos encontramos. E Jesus está dizendo, o lugar que eu quero que você esteja, para que esta paz povoe o seu coração, mesmo estando em meio às aflições e às adversidades, é esta, em mim. Aqui está a chave. Eu estou dizendo sobre todas essas dificuldades, parafraseio Jesus, para que vocês em mim tenham paz. E a pergunta que eu faço é essa, aonde você está no meio das aflições? Aonde você tem repousado o seu coração? Aonde você tem concentrado as suas forças? E o problema é que nós vivemos a agonia, a angústia, as dores e o sofrimento, e este processo nos sufoca ao ponto de não só minar as nossas forças, mas quase nos destruir, porque nós não estamos em Jesus. Para que em mim nós concentramos as nossas forças em perceber todos os detalhes do problema. Se eu for lhe entrevistar nesta manhã e lhe perguntar acerca das suas lutas, você vai falá-las detalhadamente. Nossos problemas conhecemos minuciosamente, nossas aflições também, e nos esquecemos de estabelecer a nossa vida
naquele que tem poder para fazer o milagre acontecer. Esquecemos de nos posicionar em Jesus. E nós estamos estudando tanto o Evangelho de João, não é verdade? São tantas dádivas, tantas pedras preciosas. E eu encontro, e estou gastando algumas quintas-feiras junto à congregação para falar sobre este aspecto tão particular de João, quando, diferente, digamos, dos demais evangelistas, João consegue detectar a questão relacional de Jesus com seus discípulos. Não é à toa que João, na realidade, é o único que conta a história de Marta, Maria e Lázaro e destaca que ele os amava a toda uma afetuosidade, não só na escrita do discípulo amado, mas da forma como ele detecta a importância que Jesus dá aos relacionamentos. E por isso eu venho lhe dizer, no meio desta luta, a preocupação de Jesus não é simplesmente lhe abençoar por abençoar. A preocupação de Jesus é fazer com que você esteja nele. E encontrando-se nele, você estará vivendo relacionamento. Relacionamento, queridos, estado de vida, vivência do Evangelho. Não basta conhecer, e aqui estamos por este biênio concentrando nossas forças. Conhecer, viver, proclamar. Como proclamar se não há uma vivência relacional? E esta vivência relacional não é litúrgica apenas, não é presencial em relação aos trabalhos, é da vida. Ela se demonstra nos momentos mais difíceis. É ali que Jesus quer ver qual o relacionamento que você tem com Ele. É ali que nós precisamos perceber Jesus, neste relacionamento, como um porto seguro, como um fundamento para os nossos dias. Porque não vejamos João capítulo 15, verso de número 5. Perceba as palavras de Jesus, e aí está a videira. Meu pai é o lavrador, eu sou a videira, vocês são os ramos. E perceba que em toda este capítulo 15, João está trazendo uma economia relacional do Filho de Deus para conosco. Vocês em mim, eu em vocês, para que vocês amem uns aos outros. E uma palavra muito odierna, muito contemporânea, amigos. A gente precisa ressignificar a palavra amigo. E não existe base melhor do que a base relacional de Cristo. Veja o verso 5 do capítulo 15. Jesus está dizendo, quem permanecer em mim, e eu nele, este dá muitos frutos. Verso 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras em vocês, olha a chave, irmãos, vocês pedirão tudo o que quiserem, e vos será feito. Você crê nas palavras de Jesus? Jesus está falando no capítulo 16 também sobre pedidos, mas a chave desta paz e das realizações está em nós em estarmos nele. E deixa eu dizer uma verdade aqui, muito mais dissecada para você. Uma coisa é Jesus estar comigo, outra coisa é quando eu estou nele. Eu não sei se você de bate-pronto consegue entender o que eu estou dizendo, mas o Espírito Santo continuará produzindo em sua vida por toda esta semana. Muitas vezes nós queremos que Jesus esteja conosco, e os ditos são tão populares, né? Vá com Deus, Deus te acompanhe. Mas o diferencial para um tempo de paz sou eu estar nele. Ele está comigo, eu não tenho dúvidas, mesmo quando nós não merecemos, mesmo com nossa ingratidão e todos os nossos erros, Ele não nos abandona e não nos deixa só. Mas o diferencial do homem que vive com Deus e do homem que vive sem Deus é que o homem que está com Deus, ele está em Cristo. É desde os primeiros momentos, queridos, Marcos 3:14, Ele os nomeou, os designou, os primeiros discípulos, para estar com Ele. E é aqui que nós precisamos entender. É momento de sairmos de uma preocupação do calor das aflições para estar em Cristo. Estar num posicionamento em que realmente a sua luta vai passar e um tempo de paz, antes dela terminar, vai começar a existir dentro do teu coração e dentro da tua alma. Eu gosto muito, acerca da paz, das palavras de Isaías, capítulo 26, verso 3. Isaías 26:3. Veja as palavras proféticas. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em... Olha de novo a chave. Esta palavra profética está dizendo, querem paz? Deus tem não só uma paz, Ele tem a perfeita paz. Mas é tempo de sair e tirar o seu coração e mente das preocupações, das lutas, e estabelecer a tua mente e o teu coração em mim.
E o que é estar firme em ti? O próprio texto continua dizendo, é confiar. Isaías está dizendo, porque ele confia em ti, está firme em ti, nada mais é do que confiança. Outra palavra tão familiar, mas que tão difícil de nós colocarmos em prática. Esta confiança é na realidade o combustível que fará esta engrenagem sua para com Deus se movimentar. Confiar no Senhor, diz o profeta, perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, é proteção e é abrigo para a nossa vida. Escute, irmãos, confiança é ter fé com segurança. O mundo está cheio de pensamentos positivos, de palavras de efeito. As pessoas estão por toda hora misturando o profano e o sagrado. E em meio a este profano, estão falando sobre textos. Por mais que hoje não esteja tão vendida em livrarias, mas as pessoas sempre têm no seu coração aquelas caixinhas de promessa. Sempre há uma palavra para nos levantar, alguém vai dizer, para nos jogar para cima. Mas essas palavras, sem ter a confiança, nada serão. Estar firme no Senhor, e estar no Senhor é se mover em total confiança. Fé com segurança, investimento, entrega, relacionamento. De novo, Jesus está dizendo, esteja em mim, permaneçam em mim. Relacionamento em amor. Sabe aquela expressão que a gente fala de uma forma muito usual entre amigos? Está fechado comigo? Você está comigo nessa? É isso que Jesus está perguntando para você no meio dessas suas lutas e aflições. Você está fechado com Ele? Você está com o Senhor ou está simplesmente preocupado com os problemas e o calor das dificuldades? Quantos nesta manhã podem sinalizar com a mão dizendo que estão fechados com o Senhor? Estamos no Senhor, estamos no Senhor. E enquanto nós estivermos permanecendo no Senhor, haverá um tempo de paz em meio às aflições e às lutas para vivermos. Firme no Senhor para proporcionar uma perfeita paz. É este relacionamento em amor. É dependência, é refúgio, é fortaleza. E João 15:9, ainda falando sobre essa questão relacional, Jesus está dizendo, permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Com certeza esta mensagem já está movendo águas dentro do seu coração. Mas Deus está não só lhe consolando em palavras, Ele está lhe confrontando em uma realidade que você está vivendo. É tempo de estarmos nele. É tempo de não querermos só a companhia do Senhor. A companhia dele é por muito maravilhosa, é calorosa, é tremenda, mas é um ponto de decisão minha, a minha decisão. É o seu posicionamento que vai fazer a diferença. Porque sobre as promessas de Deus eu não tenho dúvida nenhuma. Você tem alguma dúvida? As promessas dele estão de pé. O que ele tem como propósito para as nossas vidas, ele quer realizar. Mas ele está esperando no meio das suas lutas um posicionamento seu. É tempo de estar em Jesus. Estar em Jesus para gozar de paz, mesmo estando em dificuldades. Quando eu falo dessa paz, eu me lembro de uma canção, pastor, também do tempo da juventude. E eu recordei-me dela hoje, há muito tempo não cantava. Mas era uma poesia que versava acerca da minha vida, da vida da juventude, dessa caminhada com Deus, onde nós caminhamos não preocupados com aquilo que Ele pode nos dar, mas com aquilo que Ele significa para cada um de nós. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto dentro da minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe somente nesta manhã para o seu amor, o grande amor com que Jesus tem te amado em meio a essas dificuldades. Eu não quero saber o tamanho do teu problema e nem tampouco estou preocupado com o tamanho do meu problema. A certeza que tenho no meu coração é que há um tempo de paz para eu viver aquém dos problemas, porque eu sou amado por Jesus e eu amo ao meu Senhor. Esse irmãozinho tão bonito que está perto de você, ele está bonito não porque os problemas se foram ou não existem, mas porque ele está em Cristo, amando ao Senhor e crendo que mesmo em meio às lutas, há um regozijo, uma alegria para celebrar em Cristo Jesus. Escute,
Observe o processo. Aprenda com o processo. Há algumas palavras no atrevimento do ministério pastoral que a gente vai criando coragem no caminho para dizer depois que o Espírito Santo testifica através de fatos da nossa vida. Eu quero compartilhar uma com você. Não tenha pressa de sair das suas tribulações. Não tenha pressa de sair das lutas. Eu sei que quem sabe, trazendo uma verdade como essa, eu não angariei, não vou angariar tantas concordâncias em glória a Deus e aleluia. Mas eu quero dizer para você que há um processo. Você está passando por um processo. Nós estamos passando por uma trilha. E esta trilha que eu chamo trilha da vitória precisa ser muito bem compreendida. Quer um exemplo bíblico? Marcos capítulo 5, verso 34. Quando Jesus tem um encontro com aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher é o exemplo vivo nas palavras de Marcos, deste processo que nós temos que atentar. Depois de toda a história passada, e você conhece muito bem a história deste milagre, Jesus olha para aquela mulher e desfere a seguinte palavra: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Você percebe onde estão cada circunstância, onde está cada fase da trilha, onde está cada lugar? Jesus está dizendo: a tua fé, porque primeiro é a minha confiança e a minha fé. Você já colocou a tua fé em ação? Já colocou a tua confiança em ação? Nossas orações estão regradas de muitos pedidos, de muitas solicitações, há muito inquirimento até, mas o Senhor está nesta noite confrontando você para um tempo de paz. Não esqueça de colocar em prática a sua confiança e a sua fé. Jesus sinaliza, o primeiro passo foi a fé, a ação. Filha, a tua fé te salvou. Salvou porque você está em mim. Lembra das palavras daquela mulher? Se tão somente eu tocar na orla do seu manto. E esta mulher abandona os diagnósticos dos médicos, abandona todo o plano de saúde, tanto investimento que ela havia feito, e ela corre para Jesus. Ela compreende que precisa ter um toque a Ele, um relacionamento mais profundo com Ele, este relacionamento que traz salvação. Depois que aquela mulher toca em Jesus e sente a virtude, porque a virtude sai e vem. E eu estou pausadamente falando para que você compreenda as conexões desta verdade, para que você aplique na sua vida. A fé que me move para uma salvação das angústias da minha vida, dos problemas e das aflições, das agonias que você está passando. Pastor, mas uma agonia tão grande, eu não consigo me livrar. Pois nesta manhã o Senhor está te dando o caminho e a trilha da tua vitória. Coloca a tua fé em ação e esteja em Cristo, para que um tempo de paz venha sobre a tua vida. Aquela mulher, ela sente a virtude, ela sente a cura. O mestre sente a virtude saindo do corpo dele, e ele então diz: mulher, vai em paz. Percebe que a paz está antes da palavra que Jesus diz: seja curada desse teu mal? Você está percebendo que a paz em Cristo, ela não é um estágio, ele não é um estágio final do milagre, mas ela acontece no meio da jornada das nossas aflições e diversidades. Você chegou aqui, quem sabe, pode sair daqui sem a tua cura final, mas a paz do Senhor já estará estabelecida dentro da tua alma. Hoje nós estamos glorificando a Deus, não porque as coisas foram resolvidas, mas porque cremos pela fé que elas serão resolvidas. E esta fé que nos salva das angústias traz um tempo de paz para dentro da nossa alma. Então, antes que a vitória venha no seu estágio final, glorifique a Deus, porque a paz que excede todo entendimento já está guardando o teu coração em Cristo Jesus. Se você sente esta paz povoando o teu coração, faça um movimento neste momento já de gratidão pelo que o Senhor já está fazendo, e não por aquilo que ainda vai fazer. É por isso que você encontra o irmão no meio do caminho e diz assim: irmão, a prova já passou. Não, ela continua lá. Mas por que você está tão calmo? Porque já existe uma paz dentro da minha alma. Antes de tudo ser resolvido, já há uma paz dentro do meu coração. Eu já estou desfrutando e celebrando de uma alegria para com meu Deus. Eu não me angustio e nem me aflijo mais, porque eu tenho a convicção em Cristo Jesus de que vai dar tudo certo.
Não seria por demais, no meio desta palavra, pedir a você que olhasse para quem está pertinho de você e diga assim: meu irmão, vai dar tudo certo, fique em paz, fique em paz, fique em paz, fique em paz, fique em paz. Aleluia. Eu estou me encaminhando agora aos momentos finais desta mensagem. Eu estou dizendo estas coisas para que vocês em mim tenham paz. No mundo vocês terão aflições. E Jesus junta todas essas verdades. Jesus soma algo mais. Porque o que Jesus está querendo é tratar os discípulos de dentro para fora. Nós somos muito superficiais. Parece que tudo que está ao nosso redor nos impacta de uma forma diferente. Já percebeu isso? Por que essa dificuldade que você está passando, na hora que você vê, toca ou sente, você estremece? Porque falta esta paz. E Jesus diz: queridos, tenham bom ânimo. Em outra tradução, não desanime. Esta palavra ânimo é uma palavra que representa muito essa nossa interioridade. Ânimos, alma, espírito, pensamentos, vontade, força. O que Jesus está aqui polindo nos seus discípulos é a saúde interior. Ele está cuidando para que a alma dos discípulos não seja afetada pelos inúmeros problemas que virão. Porque o raio-x de muitas igrejas hoje e de muitos cristãos é esse. Pessoas que vêm para a igreja para curar as suas aflições por fora. Porque por dentro, na realidade, não conseguem ter uma transformação. Jesus está desferindo esta palavra e eu estou, dentro desta mensagem, ressignificando a você esta frase: não desanime, tenha bom ânimo. O principal foco, queridos, não é a luta exterior, mas é a luta interior. É estes conflitos internos dentro de vocês. Uma vez, esta paz dominando a minha alma e a sua alma, pode vir qualquer abalo sísmico, qualquer caos que esteja por fora, nós estamos centrados no Senhor. O principal foco não é esta luta exterior, é a luta interior. Nessa guerra que nós passamos dia a dia, meus amados irmãos, os temores, os medos, as preocupações, elas tentam nos ferir por dentro, sim ou não? Mais uma vez recorro a Paulo, no dilema da sua vida, 2 Coríntios 7,5. Ele diz: quando nós chegamos à Macedônia, a nossa carne ele não teve repouso, é muita luta. Antes de tudo fomos atribulados, por fora combates. E Paulo então apresenta algo que ninguém vê: por dentro temores. As batalhas precisam ser vencidas por dentro. E nesta noite Jesus, através desta palavra, está fortalecendo a tua vida, tratando o teu interior, está dizendo para você: tenha bom ânimo no meio das aflições. Anima a tua alma, anima o teu coração. Recupera nesta manhã os teus pensamentos e a força que está dentro de você. O profeta Isaías, ainda no capítulo 30, verso 15 do seu livro, está dizendo: na tranquilidade, na confiança reside a força de vocês. Por fora você pode estar, meu amigo, quebrado, arrebentado. Alguém pode olhar para você cansado, a face desconfigurada, mas por dentro você está fortalecido pela paz que transporta dentro do teu ser. E esta paz você conhece e pode o adorar: é Jesus Cristo nosso Senhor. Convicção e fé. São tantos exemplos, mas deixa eu invocar um exemplo: os 3 jovens da fornalha. Lembra Daniel 3, 14 ao 17? Vocês não vão se dobrar. Toca de novo: vocês não vão se dobrar. É isso mesmo. Ó rei, nós não temos o que lhe falar a respeito deste negócio. Mas uma coisa nós temos a lhe dizer: o nosso Deus pode nos livrar desta fornalha. Opa, deixa eu dizer mais uma sentença que confirma a primeira. Ele não só pode, Ele vai nos livrar desta fornalha. É lendo a narrativa como essa que o autor aos Hebreus, ele consegue perceber algo muito mais profundo do que uma cara feia, do que alguém querendo impor medo através de uma testa frisada. Hebreus 11:34. Eles apagaram a força do fogo. Eles não apagaram o fogo da fornalha, mas eles apagaram o medo.
o ímpeto daquilo que dentro deles poderia eliminá-los, o calor do fogo, da oposição de tudo aquilo que vem contrário a Deus e que representa Deus na vida deles. Nesta manhã o Senhor está te fortalecendo por dentro, para que por fora você possa ser inundado pela presença do poder do Espírito Santo de Deus, para que qualquer fogo e qualquer força de fogo possa ser apagada da sua mente. Sabe aquela situação, vai desmoronar, vai cair. Não, não vai cair. Isto não é nada para o meu Senhor. Isto não é nada para aquele que criou os céus e a terra. Isto não é nada para quem é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apague nesta manhã todo fogo contrário à vontade de Deus no seu coração e receba paz para a tua alma. Deixo-vos a paz, disse Jesus, João 14, 27. A minha paz vos dou. Quantos nesta manhã querem receber desta paz? Eu não vos dou como o mundo a dá. O mundo dá atalhos, o mundo dá subterfúgios. O Senhor está dando a verdadeira paz para você. Por isso não se perturbe, não se atemorize. Há tempo de tranquilidade para viver, e este é o tempo de tranquilidade que Deus está inaugurando dentro do seu coração. Aleluia, aleluia, aplacando todo fogo e vivendo um tempo de paz. No mundo vocês terão aflições, se animem, renasçam por dentro. Pode ser que por fora você esteja em situação difícil, mas o importante será por dentro. Como está a tua alma nesta manhã diante de todo o fogo das aflições? Anima-te! O Senhor está contigo, você está com Ele, não há o que temermos, é olhar para frente e continuar a caminhada. Este é um daqueles versículos que muitas vezes a gente tenta adicionar um pouquinho mais, não é verdade? Porque esse pouquinho mais fala desse nosso entusiasmo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Qual foi o pregador que nunca tentou acrescentar algum pouquinho? Mas parece que é algo automático que vem pela confiança que transborda em nosso coração e pela paz que inunda a nossa alma. Jesus encerra o seu discurso deste tempo dizendo: eu venci o mundo. E todos nós nos sentimos no final das palavras de Jesus com a vontade de dizer: e a igreja também vai vencer. Você crê nesta verdade, sim ou não? Não está escrito, mas você crê nesta verdade? Estar nele para vencer com ele. Jesus disse: eu venci o mundo. Como é que o fato dele ter vencido me faz vencedor? Quando eu estou nele. Você está nele nesta manhã? Já conseguiu sair do meio daquela luta e estar agora no melhor lugar que você poderia estar, que é no centro da vontade de Deus, nos braços do Pai, sentindo que mesmo que o mundo esteja desabando ao seu redor, você está no centro da vontade de Deus, e você vai chegar até o fim, porque com Ele nós chegaremos lá. Com Ele nós seremos o quê? A gente sempre lembra de Paulo, quando falamos sobre esta vitória, Romanos 8:38. Mas em todas estas coisas, olha estas coisas de novo. Que estas coisas, Paulo? Serão as mesmas estas coisas que Jesus está dizendo aos discípulos? Sim, algo semelhante. Sobre tribulações, Paulo, sobre angústias, sobre perseguições, sobre fome, sobre espada. Sim, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quantos são amados por Jesus e se sentem mais do que vencedores? Mais do que vencedores sobre as tribulações, mais do que vencedores sobre as angústias, mais do que vencedores sobre as aflições, mais do que vencedores diante dos tremores, dos abalos, mais do que vencedores independente da luta. Receba paz sobre a tua vida nesta manhã através desta palavra. Eu quero concluir esta mensagem agora. Nós vamos cantar e vamos orar. Mas eu preciso lhes dizer neste momento finais: nós não iremos fracassar se estivermos em Cristo. A força dele será a nossa força. É por isso que quando você pensa que não vai conseguir, as coisas acontecem. Porque não é sobre mim, é sobre ele.
Quando nós caminhamos os nossos caminhos nesta jornada das adversidades e buscamos os nossos atalhos, nos afastamos mais de Deus. Mas quando nós estamos nas jornadas destas lutas e aflições e estabelecemos estar no Senhor e no seu caminho, nós chegamos ao porto seguro e no final de tudo vai dar certo. Porque se Jesus é vitorioso, a igreja também é vitoriosa. Se você está em Cristo, neste momento, fique de pé em nome de Jesus. Porque a certeza que tenho é que mesmo que a luta ainda não terminou, já há uma sensação de paz dentro do nosso coração. Você pode transcrever esta sensação de paz glorificando ao Senhor. Você pode transcrever esta sensação de paz celebrando, mesmo se as lutas ainda não acabaram. João, na primeira carta que escreve, no capítulo 5, verso 4, ele vai dizer: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Este é o diferencial. Paulo, em Romanos 8, 17 e 18, ele continua nos ajudando dentro desta proposta. Escute: se nós somos filhos, logo somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, para com Ele padecermos as lutas, as dificuldades, as aflições, mas com Ele muito em breve sermos também glorificados. O melhor chega agora, porque eu tenho por certo, diz Paulo, que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu preciso dizer que o tempo de paz já chegou na tua vida, antes da vitória final ser consumada sobre os teus dias. Então glorifique a Deus se essa paz está transbordando da tua alma. E se há um posicionamento em Cristo, e em Cristo esta tristeza será transformada em alegria. Este é o lugar que o Senhor quer que você esteja nesta manhã. Não um lugar físico e geográfico, mas um lugar espiritual no Senhor, porque nele há paz. Vamos adorar ao Senhor neste momento. Feche seus olhos em nome de Jesus. Há um lugar. Descansa a tua alma, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Aleluia. Oh, aleluia. Se posicione neste lugar agora. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Sim, ó Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cante. Este lugar é no Senhor. Você está em Cristo. Você está em Cristo, adore ao Senhor. Há um tempo de paz em meio às aflições. O Senhor está cuidando da tua alma para que você seja o emissário desta palavra. Levante a cabeça. Testemunhe da paz que inunda a tua alma. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos e te louvamos. Se você nesta manhã veio nos visitar, está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não se decidiu a receber Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, eu te convido a este lugar de paz nesta manhã. Sai do seu lugar e vem aqui à frente se você deseja se encontrar em Cristo num tempo de paz. Aleluia. Aleluia. Se existe alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente. Eu quero orar com você neste instante. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. No Senhor, no Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Esse lugar é no
paz no vale, paz nas dificuldades. Há alguém entre nós que queira decidir-se a Cristo? Vem aqui à frente. Curve a sua cabeça neste momento, em nome de Jesus. Por alguns segundos que nos restam, sinta este tempo de paz inundando a tua alma. Você sai nesta manhã deste lugar para palmilhar as adversidades, mas para ser mais do que vencedor em Cristo. Esta paz que transborda a tua alma será o diferencial para as vitórias da tua vida. Eu oro por você neste momento, querido Deus e eterno Pai. Tua palavra foi ministrada aos nossos corações, Senhor, nos trazendo uma realidade mais profunda acerca dos teus ensinamentos, para vivermos uma intimidade relacional contigo e compreendermos que o segredo está em Ti e não em nós. Que o segredo está, Senhor, não em medirmos as lutas, mas em compreendermos o tamanho do Teu poder. Teu povo nesta manhã veio celebrar, para ao receber, Senhor, a Tua palavra, testemunhar aonde chegarem. Que este testemunho, Senhor, se espalhe por esta cidade e que impacte as vidas que estão ao nosso redor e que possam perceber a verdadeira paz que nós vivemos, a paz em meio às aflições, o sentimento de alguém que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, eu estendo as minhas mãos sobre o Teu povo, Senhor, e Te peço, nos ajuda, Senhor, a vencermos as lutas interiores, para assim sermos, Pai, triunfantes neste mundo em meio às vidas. Abençoa o Teu povo, Pai. Esta é a minha oração que se une ao dos Teus filhos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Quem pode dizer amém?